Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num livro bem diferente, né? Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Isso mesmo, um clássico do desenvolvimento pessoal, mas com essa abordagem assim, bem única. Pois é, essa tal entrevista com o diabo. A ideia aqui é entender o que Hill queria dizer com isso, né? Como a gente supera os nossos próprios obstáculos internos. Uhum. Então acho que o ponto de partida é essa luta que ele descreve contra o medo e, como ele chama, alienação. Exato. E é curioso pensar, né? O livro foi escrito lá em 1938, ficou guardado um tempão, mas continua super atual. O Hill passou a vida estudando gente de sucesso, mas aqui ele foca, bom, no nosso inimigo interno. E esse diabo da entrevista seria a personificação disso, dessas forças negativas. E a principal arma dele seria o medo, né? Sim, totalmente. Ele detalha aqueles 6 medos básicos: medo da pobreza, da crítica. Medo da doença, de perder alguém, da velhice, da morte. São medos bem humanos, né? Que travam a gente. Com certeza. E aí entra o conceito de alienação ou drifting, que você mencionou. É a consequência direta desses medos. É tipo deixar a vida te levar, sabe? Ah, entendi. Não ter um rumo definido. Isso. Não ter um propósito claro, não pensar por conta própria. Para ele, essa é a forma principal que o diabo usa para controlar as pessoas. A maioria, segundo ele, vive nesse estado de deriva. Essa ideia da deriva parece central mesmo. E ele conecta isso com a própria experiência, né? Diz que descobriu uma força interior, o outro eu, Uhum. justamente no momento de crise braba, financeira e pessoal. É daí que vem aquela ideia forte, né? Que toda adversidade traz uma semente de algo bom. Exatamente. E isso muda tudo sobre como a gente vê o fracasso, né? Para ele, não é o fim da linha. É um sinal, tipo, opa, recalcula a rota. É uma oportunidade, então. Uma oportunidade para desenvolver autodisciplina, para acessar essa força interior. A crise meio que te obriga a sair daquela passividade da alienação. Faz sentido. E para explicar como esses padrões, bons ou ruins, ficam fixos, ele fala da lei do ritmo hipnótico. O que é isso, assim, de forma simples? Imagina a natureza formando hábitos. É basicamente isso. Qualquer pensamento, qualquer ação que a gente repete muito, tende a virar automático, permanente. Funciona para fixar a alienação, o medo, os hábitos ruins, mas também funciona para fixar um propósito, pensamentos de sucesso, hábitos bons. A natureza meio que automatiza o que a gente pratica, mentalmente ou não. Entendi. Então, se a pessoa está nesse estado de alienação, de deriva, presa pelo medo e por essa lei, como é que ela sai disso? Qual o caminho? A resposta do Rio é bem direta. Usar a própria mente de forma consciente, deliberada. Pensar por si mesmo. Pensar por si mesmo, ter clareza total do que se quer, do propósito e ter autodisciplina para seguir. O oposto do alienado é o não alienado. E como é esse não alienado? É alguém que tem a mente própria, age com decisão, assume a responsabilidade, sabe? Escolhe bem o ambiente, as pessoas com quem anda. Aquilo que ele chama de mastermind. Ah, a ideia do mastermind, de um grupo de apoio focado. Isso, mentes trabalhando juntas por um objetivo. A diferença crucial é essa: o uso consciente da mente. O não alienado direciona o foco, não é controlado pelas circunstâncias ou pelos medos. E ele até redefine a oração, né? Sim, para ele, oração não é pedir passivamente, é definir um propósito claro e ter fé. E fé para ele é a ausência de medo. É uma atitude mental ativa, sabe? Criativa. Ok, então, para a gente ir amarrando. A grande mensagem aqui é que o nosso maior poder está no controle da nossa mente, dos nossos pensamentos, emoções. Uhum. E essa alienação, essa deriva que vem do medo, da indecisão, é o grande obstáculo para o nosso potencial. Exatamente. E as ferramentas que ele dá para sair dessa são bem práticas, né? Primeiro, define teu propósito maior. Segundo, disciplina para focar nele. E terceiro, escolhe bem teu ambiente, tuas companhias, o tal do mastermind, para reforçar o positivo. E pensando que ele escreveu isso lá nos anos 30, antes de internet e rede social, essa loucura toda de informação que a gente vive hoje. Pois é. Fica a pergunta, né? Será que essas distrações modernas não criam novas formas de alienação, talvez mais sutis?
Como a gente aplica esses princípios de foco e propósito nesse mundo de hoje? Fica aí a reflexão.